Tudo bem? Nós vamos dar início agora a uma série de vídeos falando um pouco sobre a vida no mundo espiritual, do ponto de vista dos amigos espirituais, com o intuito de trazer, mais próximo da gente o contato com a espiritualidade maior. Uma das coisas que os amigos espirituais nos falam muito, às vezes a gente conversa com eles assim de maneira mais próxima, é do desejo deles de trazerem para a realidade física, para o plano material, a proximidade do mundo espiritual. Nós sabemos que a espiritualidade superior está trabalhando nesse momento para facilitar o processo evolutivo da Terra, e o objetivo dos espíritos de luz nada mais é do que traduzir a realidade espiritual no plano físico. E para isso eles vão contar com cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas capacidades de vivência do bem, do amor. E para a gente poder entender um pouco, sobre essa proposta aí da espiritualidade, que nós chamamos de mundo de regeneração, proposta essa que começa dentro dos corações do ser humano, à medida de cada um de nós se movimentando no bem, buscando o seu aprimoramento espiritual, a sua transformação íntima, se torna num foco dessa renovação que já está acontecendo no mundo. Os amigos espirituais têm falado, que há algumas décadas espíritos mais equilibrados têm encarnado na Terra com o intuito de promover, o progresso espiritual do nosso mundo. Chegamos num momento espiritual, conforme as palavras de Jesus, o terceiro dia se aproxima, e a ressurreição de Cristo vem no terceiro dia. Isso também é uma metáfora muito interessante, porque o Cristo, na medida que ele vai ressuscitar nos corações, na medida que ele vai renascer nesse terceiro milênio, quando Jesus fala de dias diante de Deus, ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e ele retorna, no alvorecer do terceiro dia. Então nós estamos vivendo hoje esse momento de retorno da espiritualidade, esse momento de despertar espiritual do ser humano, no qual eu tenho certeza que muitas pessoas aí estão se sentindo cansadas dos modelos religiosos, dogmáticos, estão se sentindo cansadas das estruturas religiosas que muitas vezes mais servem para conter e para dominar o outro do que para favorecer, o desenvolvimento e o crescimento espiritual. E aí, os amigos espirituais, sabendo disso, eles estão com a proposta de se aproximar, e de se colocar junto a nós de uma maneira mais simples, mais cotidiana, mais amorosa. Muitas vezes, quando a gente lida com o fenômeno mediúnico, as pessoas têm muito medo, muito receio, muita dúvida. Muitos companheiros focam demais nos pontos negativos, no senão, no porém, meu Deus, isso e aquilo, e deixam de aproveitar, nessa estrutura espiritual, o que há de mais importante. Então eu queria contar, algumas histórias aí dos companheiros espirituais que eles nos relatam, que vão nos ajudar a entender isso. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre as esferas extrafísicas, o mundo espiritual, que nada mais é do que o reflexo das consciências que ali estão. Conforme diz o Kardec, a gente já falou várias vezes, onde se reúnem os bons, nós temos os planos iluminados, onde se reúnem as consciências culpadas, nós vamos ter as ondas de sofrimento, nós vamos ter as regiões astrais, de baixa vibração, de alta densidade, vamos dizer assim. Os espíritos desencarnados, assim como nós, eles possuem uma série de diferenças. Cada um deles tem os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações, como diria o Kardec. E dessa forma eles vão se reunir, no plano espiritual por afinidade. A afinidade é o segredo de toda a realidade, de toda a construção espiritual. Aqueles espíritos que vibram na mesma sintonia vão buscar uns aos outros, e a reunião deles vai produzir aquilo que nós chamamos das realidades extrafísicas. A maioria dos espíritos que desencarnam, a grande massa dos espíritos que desencarnam, não tem conhecimentos acerca da realidade extrafísica, nem do mundo espiritual. Suas expectativas passam muitas vezes pelas suas concepções religiosas, pelas suas ideias enquanto vivos, enquanto encarnados, vamos dizer assim. E muitas vezes eles acreditam que vão encontrar um grande nada ou que não existe vida depois da morte. E o que vai acontecer mentalmente, na medida que eles acreditam naquilo, eles vão procurar espaços espirituais que estejam em ressonância com a sua mente.
Então, a maioria dos espíritos desencarnados, não podemos dizer que mais de 50%, continua vagando ao entorno do plano físico, né? Convivendo conosco, andando nas ruas, nas casas, né? Ocupando os espaços aí públicos, ocupando as cidades, né? Como uma população desencarnada, invisível e muitas vezes sofrida. Porque são espíritos que durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, apenas cogitaram das realidades da matéria. Apenas se importaram com as questões do comer, do beber, do vestir, não é? Da vida material em si. Então, quando eles chegam na realidade extrafísica, eles permanecem vinculados ao plano material. Eles dividem conosco as nossas situações, os nossos gostos, as nossas afinidades, criando espetáculos obsessivos e situações, né, que são muito bem relatadas nas obras, nos livros, né, que nós temos aí, por exemplo, do André Luiz. Alguns espíritos, em situação espiritual mais complicada, né, espíritos mais violentos, mais agressivos, espíritos que são renitentes na maldade, no desequilíbrio, eles buscam espiritualmente esferas mais inferiores do que a crosta, né, do que essa que está à nossa volta, e lá eles se organizam em verdadeiras falanges das trevas, né, equipes, grupos de espíritos afins com ideais destrutivos, negativos e egoístas. Às vezes a gente se assusta com isso, mas isso acontece no plano físico. Nós vemos que muitos companheiros nossos encarnados se reúnem por afinidade em organizações criminosas com o objetivo de machucar, de ferir, né, de agredir o outro. E eles ali estão um alimentando, né, a energia do outro. As regiões inferiores são o reflexo da mente daqueles espíritos. Por isso que nas regiões que a gente chama de umbral, né? O que é o umbral? O umbral é a região espiritual em torno da Terra, que engloba a crosta, né? Esses espíritos que ficam aqui vagando no plano físico, e os espíritos das regiões mais inferiorizadas, eles vão ser categorizados pela espiritualidade, ou seja, eles vão ser divididos para facilitar o nosso entendimento, nos chamados vales. Nós vamos ouvir falar do Vale dos Suicidas, do Vale do Poder, do Vale do Ódio, do Vale do Sexo, do Vale da Vingança, né? Do Vale dos Avarentos, que na verdade são inúmeras regiões do plano espiritual, ou seja, não existe apenas um Vale dos Suicidas, não existe apenas um Vale do Poder, existem inúmeras regiões em torno da Terra, né? Cada um vinculado ao seu país, à sua cultura, que aglutinam espíritos que estão ali em estado de desequilíbrio espiritual. Tá? Os vales dos suicidas são uma triste realidade, né? Pesando aí, né, na energia astral do nosso planeta e pedindo o nosso amparo e a nossa ajuda. Vamos lembrar que enquanto encarnados, nós estamos todos conectados, enquanto espíritos da Terra que somos, né? Nós estamos todos aqui num propósito de quê? De reconstruir e refazer o nosso mundo. Então não existe reconstrução da Terra sem resgate das esferas inferiores. E é por isso que os emissários da luz, os amigos espirituais, os espíritos mais envelhecidos no bem, no amor, na sabedoria, retornam periodicamente às zonas da crosta a fim de trabalhar corações e mentes, resgatar e ensinar principalmente a cada um de nós a sermos também colaboradores de Jesus. Esses espíritos vivem nas esferas superiores, né? E nós vamos falar dele em outro vídeo. Os espíritos mais próximos da gente, aqueles espíritos que já são familiares, que são ligados ao nosso coração e que já não estão mais vinculados nem com as ideias da crosta, né? Porque já se desligaram, porque já trabalharam a sua espiritualidade durante a vida. E não estão também nas regiões inferiores, porque não guardam dentro de si nem ódio, nem ressentimento, né? Apesar de terem ainda suas necessidades, seus defeitos, se encontram naquela região espiritual que nós chamamos de umbral alto, que é onde ficam as famosas colônias espirituais. Né? São as colônias como Novos Horizontes, Nosso Lar, né? Alvorada Nova, e várias outras colônias, né? Que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Quimérico a gente queria dizer quantas são, né? Normalmente é uma por região ou por cidade, às vezes algumas cidades têm até mais de uma. Tá? Então são tantas quanto quase as cidades que existem no mundo. E essas colônias espirituais são chamadas de zonas de transição, onde espíritos como nós, né, que ainda estão trabalhando pela própria melhora, que já têm o desejo do bem, né, e isso é muito importante. Segundo os amigos espirituais, a característica do novo milênio, dos espíritos que estão aqui para poder fazer essa transformação, para transformar a si mesmo e para colaborar na transformação do mundo, são de seres que, apesar de falhos limitados,
têm o desejo do bem. Quando a gente fala dos exílios, das questões espirituais que estão por ocorrer aí, nós vamos lembrar que os espíritos que se gabaritam a ficar na Terra para a reconstrução do mundo e dos seus próprios corações são os espíritos que abraçam na própria intimidade o desejo do bem. Ou seja, espíritos que errando desejam acertar. E que quando erram, reconhecem e tornam diante dos seus passos novamente, tentando acertar. Tá? Isso é uma característica espiritual desse novo milênio. Ficarão na Terra não seres iluminados e puros apenas, mas todo companheiro e toda companheira que tiver no seu coração o desejo do bem e da melhora espiritual. E nessas questões nós vamos encontrar milhares de entidades, que vivem, como nos relatos dos livros do André Luiz, do Divaldo Franco, de muitos outros, uma vida social, uma vida plena nos planos superiores ao nosso, ou imediatamente superiores. São espíritos que ainda têm que morar, precisam comer, precisam dormir, se encontram para se divertir, para se alegrar e trabalham no bem. São espíritos que têm como maior ferramenta evolutiva a ação produtiva em favor de si e do próximo. Quando Kardec fala do trabalho para a gente, os amigos espirituais dizem que o trabalho é toda ocupação útil. E todo espírito que se ocupa de maneira útil está trabalhando. Assim como nós aqui na Terra, quando nos ocupamos de coisas positivas, estamos sendo considerados em trabalho. Então os espíritos que estão acima de nós, vamos dizer assim, os nossos amigos espirituais mais próximos, eles vivem nas esferas que estão aqui adjuntas ao plano físico. E eles têm toda uma vida social, toda uma vida de grupo. E lá, eles vivenciam inúmeras experiências que são extremamente interessantes para a sua caminhada evolutiva. Numa das nossas lives, nós contamos a história de um companheiro espiritual. E eu gostaria de repetir ela aqui, porque eu acho que ela não ficou salva. Certa feita, a gente estava na reunião mediúnica e a gente estava com um grupo de estudantes de mediunidade. A gente estava fazendo um curso de educação mediúnica, E quando a gente faz um curso de mediunidade, muitas pessoas encarnadas vão buscar aquele curso para aprender a lidar com a mediunidade, para estudar sobre a doutrina espírita, entender o que ela sente, o que ela percebe. E os amigos espirituais nos disseram o seguinte: olha, toda vez que vocês iniciam um curso de educação da mediunidade no plano físico, nós iniciamos um curso de contato mediúnico no plano espiritual. E espíritos que estão aqui na esfera mais próxima, trabalhadores da casa espírita, muitas vezes, espíritos que estão estudando no plano espiritual e que estão, vamos dizer assim, regulando evolutivamente com vocês, no mesmo nível, são trazidos e convidados a estudar a mediunidade do ponto de vista dos espíritos. Então, quando nós fazemos uma reunião aqui no plano físico e a gente quer colocar os espíritos para aprender, os encarnados, eles perceberem energia, sentirem o mentor, descobrirem o que eles têm de mediunidade, através da experiência e do estudo, a espiritualidade monta um grupo também de iniciados, de novatos, no plano espiritual, para aprenderem a se comunicarem com os encarnados. Esses espíritos também fazem um estudo, também fazem um curso, e quando nós estamos lá na mesa mediúnica, lá com os médios tentando sentir, perceber as energias dos espíritos, esses companheiros desencarnados também estão fazendo a mesma coisa. Eles estão se tentando serem percebidos pelos encarnados. Ou seja, nós temos duas equipes de estudo. Uma no plano físico e uma no plano espiritual. E o que vai acontecer? A gente estava num desses estudos e um dia a gente fez uma reunião para os companheiros lá da mesa conversarem com um dos espíritos que estavam estudando. Desculpa que a gente balançou aqui um pouquinho. Então o que aconteceu? A gente fez uma reunião e um desses espíritos que estava lá estudando, querendo ser, vamos dizer assim, comunicante, estava lá estudando para poder passar mensagens, para poder ajudar nas reuniões mediúnicas, ele se manifestou e contou a história dele para a gente. Ele nos falou o nome dele, se não me engano é Júlio, tá? E isso já tem alguns anos, tá, gente? Então desculpa aí se a memória falhar. E esse companheiro, ele contou pra gente, que ele vive numa colônia espiritual aqui na nossa região aqui de Minas Gerais, chamada Novos Horizontes, que ele tinha desencarnado há cerca de 12 anos, tá?
ele tinha desencarnado fruto de um acidente, ele sofreu um acidente de moto e desencarnou. E ele tinha uma avó, que era espírita, e essa avó era uma pessoa que tinha passado muito conhecimento para ele, deu alguns livros para ele ler, mas ele nunca foi muito, vamos dizer assim, daquelas pessoas muito religiosas. Ele estava mais preocupado com a carreira, com o trabalho, aquela coisa toda. Ao desencarnar, ele foi recolhido pela espiritualidade, né, pelos préstimos e pelo trabalho da avó, que era um espírito já numa condição um pouco melhor. E chegando no plano espiritual, né, ele passou por todo aquele período de convalescência, ele foi atendido, ele foi ajudado, ele entendeu o que estava acontecendo com ele, com uma relativa facilidade. E aí o que aconteceu com o nosso irmão, com esse companheiro? Ele, né, começou a viver na cidade espiritual de Novos Horizontes, aonde ele começou a estudar, né, porque enquanto encarnado ele tinha uma profissão, eu acho que ele era professor, se não me engano, ele dava aula, e quando ele chegou no plano espiritual, ele tentou estudar, ele foi estudar, né, para poder continuar fazendo o que ele gostava aqui, que era ensinar. E aí, né, ele contou pra gente que ele vivia numa determinada região lá da cidade, ele tinha uma casinha que é onde ele vivia, de onde ele saía todos os dias para os trabalhos dele, né, na casa espírita onde nós estamos, que era um dos focos lá de trabalho dele, e que depois ele gastava o restante do tempo dele nos seus estudos, né, aliás, ele estava lá estudando naquele momento, né, estudando mediunidade, e que ele gastava o restante do tempo dele para visitar, às vezes, a mãe dele, que ainda estava encarnada, ele sentia muita falta, porque ele era filho único, e às vezes ele saía, né, também pela esfera, ele não tinha ainda a capacidade de ir nas esferas superiores, e ele gostava, por exemplo, de ir no cinema. Então, quando passava algum filme, normalmente filmes de amor ou de romance, que ele gostava muito, né, ele ia assistir no cinema. Ele tinha tempos lá livres, e ele ia ao cinema assistir o filme dele, sentava lá, né, perto de alguém lá, não sei quem, né, dependendo do filme, e assistia o filme e retornava para casa. E uma coisa muito interessante também que ele falou pra gente, que ele vivia nessa cidade, né, lá na cidade de Novos Horizontes, nessa casinha, com um espírito, né, masculino também, que era o companheiro dele. Eles tinham uma relação, né, um casamento espiritual, né, entre espíritos de duas polaridades masculinas. Né? E ele falou isso com uma tranquilidade muito grande. Nós também não entramos no assunto, porque não era o objetivo, né? Mas eu achei extremamente interessante. Né? Ele tinha uma vida muito parecida com a nossa. Apesar de estar desencarnado, apesar de ter possibilidades espirituais de estudo que nós aqui não temos ainda, ele, de certa maneira, continuava o seu processo de aprendizado e de vida, tal qual ele estava aqui enquanto encarnado. Ele estava aprendendo, estava estudando, ele estava fazendo aquilo que era do cotidiano dele e estava aprendendo, estava vivendo, estava amando, estava sendo ele mesmo. Enquanto se preparava para a chegada da mãezinha, né, que ele sabia que ia em breve desencarnar. Detalhe, ele não sabia quando. Tá? Os espíritos nesse nível, eles não têm esse domínio de saber tudo. Né? E aí alguns companheiros perguntavam algumas coisas para ele, por exemplo, assim, você já viu o André Luiz, já viu Jesus? Ele falou assim, não, né? Ele falou assim que o André Luiz ele já ouviu falar, mas que ele nunca foi no nosso lar, então ele não conhece. Ele já leu os livros do André Luiz, né? Inclusive os livros que só existem no plano espiritual. Né? E ele falou assim que tem uma biblioteca bastante vasta onde ele vive, na cidade de Novos Horizontes, e que tem muitas obras lá que ainda não foram trazidas para a Terra, principalmente de história do Evangelho e de temas de estudo educacionais, né? E ele leva uma vida no plano espiritual muito próxima da nossa. Apesar de que ele já está num nível de equilíbrio acima da média. Né? Porque uma cidade espiritual ela já possui, né, em termos de, vamos dizer assim, organização, fatores que a gente não tem aqui ainda no plano físico. Né? Não existe violência, não existe, né, brigas. Já é uma sociedade bem mais elaborada e bem mais organizada do que a nossa. Mas ainda assim, é uma sociedade que traz, né, as suas proximidades com o plano físico. Vamos lembrar que as esferas mais próximas são esferas de transição, onde os espíritos experimentam as realidades ainda muito próximas da matéria, a tal ponto, né, que ele falou comigo, né, ele falou com a gente lá na reunião, que às vezes é difícil saber se ele está desencarnado ou encarnado, porque parece muito com o mundo encarnado. É muito igual, né, é muito próximo. Né? Mas isso é extremamente interessante. Né? Mas a gente vai continuar no próximo vídeo aí e a gente vai falar um pouquinho das esferas superiores, tá certo? Muito obrigado aí, que Deus nos abençoe. Se você gostou aí, por favor, curte o nosso vídeo aí e compartilha. Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado.